Você já parou pra pensar que a sua existência pode ser só um personagem secundário? Tipo, você só é o palco, o fundo de tela pro personagem principal, o protagonista, mas quem seria esse tal protagonista? Meus amigos, hoje vamos falar dele, o homem que está em tudo que é lugar, tudo, e com um monte de outras pessoas famosas. Jeffrey Epstein, o cara envolvido com John Biden, Hillary Clinton, Elon Musk, pornô de Five Nights at Freddy, Israel, banido do Xbox Live e uma grande rede de pedofilia e até mesmo os bebês desmembrados talvez, e muitas outras coisas. Primeiro, vamos começar com algo leve, tipo canibalismo, que eles comiam bebês, né? Olha só que fofo. Infelizmente, eu acho que nesse caso é nos dois sentidos. Uma vítima nos depoimentos dos arquivos do Jeffrey Epstein fala que eles comiam bebês, no sentido literal, tá? E essa mesma vítima fala que foi estrupado ou estrupada pelo George Bush I, o presidente dos Estados Unidos na época. Bom, não dá pra ter certeza quão isso aqui é real, até porque esse depoimento é um dos únicos com mais de 3 milhões de arquivos só dessa última vez, então pode ser uma das vítimas confusas falando coisas erradas. Mas olha, já temos o George Bush I na lista. Mas cara, e se eu te falar que isso aqui pode não ser tanta baboseira assim? Só que só, nos arquivos do Jeffrey Epstein há várias menções a jerk, ou seja, carne seca. As pessoas estão achando que isso na verdade é um código para a carne humana, de crianças, porque tem algumas coisas muito estranhas que ele fala com jerk. Espero que você esteja se sentindo melhor. A gente analisou a carne seca. Muito obrigado, muito legal. Nós estamos ridiculamente excitados e carne seca deliciosa. Jorge está aqui e vamos levar carne seca para o Jeffrey. Lanche delicioso, carne seca. Há uma bolsa, uma sacola de carne seca na geladeira. Por favor, pegue. Di disse que vai começar a comer comida normal de novo, então ele deve comer menos carne seca. Dito isso, ele tem 6 sacolas disso lá embaixo no freezer. Steve Hansen está enviando carne seca para sua atenção hoje à noite. Jeffrey Epstein está pedindo para trazer mais carne seca para ele. Ele também vai trazer para você um gostinho da sua nova receita de carne seca do restaurante. Ele está trabalhando num restaurante chamado Cannibal and Cooks. Enfim, tem muitas outras menções a jerk, a carne seca. Sério, muitas mesmas. Caramba, e Jeff Epstein realmente gostava de carne seca, né? É curioso que nesses mais de 6 milhões de arquivos, eu acho que não tem nenhuma foto dele comendo carne seca. Curioso, né? Ou que tal esse outro aqui dele pedindo galões de ácido sulfúrico? Bom, o que será que ele queria dissolver, né? O criador do 4chan também conheceu o Jeffrey Epstein. A esse ponto, como vocês devem saber, o Jeffrey usava o 4chan. Até mesmo chegou a compartilhar um pornô de futa de Five Nights at Freddy. Olha só, quem nunca, né? Óbvio que só porque alguma pessoa foi citada ou apareceu nos arquivos, não significa que participava das outras coisas que ele fazia. Afinal, ele era muito influente. Mas o foco agora é falar sobre o tanto de pessoas poderosas e famosas que ele conhecia e já se encontrou. Novamente, não que necessariamente elas faziam coisas erradas, mas é impressionante a network dele. Enfim, ele conheceu o criador do 4chan, disse que ele era um dos melhores hackers e depois continuaram tendo mais algumas reuniões. Bom, tem aquela coisa da Pizzagate, mas isso aqui eu vou fazer um vídeo especial pra ela. Mas basicamente, pizza é CP, cara. Tipo, se você não sabe o que é CP, é coisa errada, é pornografia. E a palavra pizza nesses últimos arquivos aparece nada menos que 911 vezes. E novamente, não tem nenhuma foto dele comendo pizza. Enfim, a gente tem o Bill Gates, um dos criadores da Microsoft, que se encontrava com o Jeffrey Epstein e era amigo dele. E já que tocamos na Microsoft, ele também tinha uma conta no Xbox, mas foi banido por assediar os outros jogadores em 2013. Olha, imagina o quão longe você tem que ir pra conseguir ser banido em 2013, cara. Ele com certeza deve ter falado a N-word. Na verdade, tem e-mails dele dizendo a N-word, com hard R ainda. Nigger. Temos uma conta dele em WoW. Sim, ele jogava World of Warcraft. Eu sempre me banando pra falar esse nome. Há também uma transição de $25,95 no Fortnite. Ele comprou V-Bucks em 2019. Pois é, além de ficar xingando os outros players de N-word no Call of Duty, jogar WoW, ele também jogava Fortnite. E sobre Fortnite, a gente já comenta sobre isso melhor. Também é dito que o Trump está comprometido com a Mossad. A Mossad é o serviço de inteligência e operações de Israel, ou seja, os judeus. Então o Trump estaria em compromisso com os judeus, e o Jeffrey Epstein era um judeu. Olha, já a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas só pra falar que eu não apoio que vocês ataquem grupos de pessoas, entenderam? Guys, no Jews have been here, right? Please, please, please. There can't be any Jews, right? Come on, what do you mean all of them? Dude, can you guys cut us some slack?
all this anti-Semitism. Aliás, o Aiden Ross, esse cara aí, ele é judeu, tá? Ele falou sobre isso porque o chat tava zoando ele, falando que isso era coisa dos judeus. Então, galera, se comportem, tá? Why would I go to the island, huh? Why? You're Jewish. Not only Jews went to the island. Stop! Now! Mas eu tenho que admitir que o próprio Jeff Epstein não se ajudava, né? Como pintar o templo dele de literalmente as cores da bandeira de Israel. E ele falou a palavra goi algumas vezes nesses últimos arquivos aí, tá? Pra quem não sabe, a palavra goi pode ser um termo considerado pejorativo para os não-judeus. É tipo uma ofensa que um judeu pode falar para alguém que não é judeu, entendeu? E o Jeffrey Epstein falou isso algumas vezes nos arquivos. Vai ser uma noite 100% judia, certo? Até o Perlman no Yun tinha alguns góis. E que tal sobre Jane Fonda, a minha nova melhor amiga? Não tem nada como uma ex-hater de judeu com um namorado judeu para misturar, não é? Esse é o jeito, essa é a maneira que os judeus fazem dinheiro e fazem fortuna nos últimos 10 anos. Deixem os góis lidarem com o mundo real. Ele tinha a palavra goi anotado numa folha de papel e tá escrito FBI ali embaixo. Pois é, esse cara tava envolvido com tudo. E eu tenho certeza que a maioria dos canais que estão falando sobre esses arquivos não estão comentando sobre essa parte, né? Deixa que eu falo sobre isso então, né? Mas olha só o que temos até agora. E é só o começo. Ele ficava chamando as pessoas de N-word no Xbox, ele jogava World of Warcraft, desculpa aí pela pronúncia, ele jogava Fortnite, ele tinha uma conta no 4chan e compartilhou pornô de FNAF lá, e ficava falando de política também lá. Mas não só isso, ele supostamente estaria envolvido com a Mossad, com a CIA e a inteligência britânica. Ele tinha uma própria ilha, ele saía com rolês, com presidentes o tempo inteiro, ele tinha amigos como Bill Clinton, ele discutiu com Bill Gates por e-mail. Olha, esse cara pode ser tudo, tá? Pode ser tudo de ruim. Fale o que quiser dele, mas que ele viveu, esse viveu. Eu duvido que alguém na história da humanidade inteira teve mais emoção que ele. E novamente, eu nem citei tudo. O Bob Kotick estava na lista negra do Epstein, o ex-CEO da Activision, uma empresa de games gigante. Olha, tem ele mandando uma mensagem, provavelmente no Skype aqui, e um cara com nickname de Tortura manda essa mensagem aqui pra ele. Eu ainda estou esperando e assistindo o queijo pingando. Roxinho feliz. Será que realmente ele estava assistindo um queijo pingando? Ou será que isso era outra coisa? E por que alguém assistiria um vídeo de um queijo pingando, né? Aonde você está? Você está bem? Eu amei aquele vídeo de tortura. Super judeu, me ligue, ou também pode ser me chame quando você estiver acordado ou despertado. Ele também trocou mensagens com o criador do Bitcoin. Estava discutindo sobre a ideia de criar a moeda virtual na época, mas não é só isso. Ele também parece ter sido um dos responsáveis por colocar microtransações nos jogos. Lembra do CEO da Activision? Tem um e-mail do Epstein falando que estava interessado em colocar a economia para as crianças nos jogos. No caso, provavelmente deveria ser Call of Duty, né? Então agora você sabe do porquê que a moeda no COD se chama CP, né? Cara, eu tô falando, esse cara é o protagonista, é o personagem principal do nosso mundo. Tudo que a gente conhece leva pra esse homem. Eu te dou a permissão para matar ele. Ele aparentemente está com censurado ali, né? Ele mentiu pra você e ele mentiu pra mim. Enviado do meu iPhone. Jeffrey Epstein e um associado chamado Greg discutem planos para extorquir autoridades libiais e confiscar bens do Estado, sob o pretexto de ajuda na reconstrução. E é isso aí mesmo, ele tava reconstruindo e tomando posse de coisas na Líbia. Eu tô falando, Jeffrey Epstein era simplesmente o líder mundial. Temos uma foto dele com Michael Jackson, Jay-Z citado novamente e Stephen Hawking, mas como é que ele fazia isso, cara? Olha, depois de tudo isso aqui, eu acho que ele estar vivo ainda não é uma ideia tão absurda assim, tá? Você realmente acha que ele está morto? E é aí que Fortnite entra de novo, porque lembra daquela conta do Fortnite? Então, quando ele foi preso, a conta ficou offline, afinal ele estava preso, né? Mas adivinha, a conta dele estava online agora esses dias. E adivinha em qual lugar do mundo? Israel. Então sim, ele está vivo jogando Fortnite em Israel. Olha, mas aí que veio a conta oficial do Fortnite e falou que na verdade isso era um outro player com um nickname igual trolando. Não ficou tão engraçado assim, né? Olha, eu também acho isso, tá? Pra ser sincero, tipo, eu não sei se o Jeffrey Epstein realmente jogava Fortnite. Provavelmente era uma das crianças, uma das pobres crianças, né, que ele tinha lá, que
que jogava pra ele. Mas sei lá, cara, esse homem era tão influente e tinha tanto poder que eu, sinceramente, não ficaria nem um pouco surpreso a esse ponto que fosse esse o caso. Tem várias fotos dos cômodos dele e, cara, é muito bizarro. Eu não sei do porquê que essas fotos com uma má iluminação passa essa sensação, sabe? Olha isso, cara. E eu acho que esses quartos são tão bizarros assim, porque as vítimas deveriam estar drogadas e tudo, e ver um quarto desse tipo deve confundir muito a mente da pessoa, e assim fica mais difícil das vítimas falar alguma coisa pra polícia ou algo assim. Bom, ele falou do Brasil também, disse que as mulheres do norte do Brasil são as coisas mais feias que ele já viu. Bom, pelo menos ele não falou daqui do sul, olha aí o Brasilzão citado. Ele falou da Índia também, tem um e-mail dele falando que tá saindo da Índia e recomenda pra pessoa que enviou o e-mail que não é pra ir pra Índia, porque ela ia odiar. Olha só como é que você se sente concordando com esse tipo de homem, né? Realmente é difícil encontrar alguém que goste da Índia. Parece que ele também ajudou a criar militância trans, ou teve algo a ver com isso, eu não entendi direito, mas parece que ele criou tipo uma militância lá. E eu tô falando, cara, ele é tipo um vírus, o cara se espalha por tudo, até pelas coisas mais aleatórias que você pensar, ele vai tá lá, ele tá em tudo que é lugar. Olha isso, temos e-mail dele falando sobre viagem no tempo, cara, viagem no tempo. Nós deveríamos explorar as consequências biológicas da viagem no tempo. Depois, alguns e-mails do Epstein discutindo negócios com o presidente da França. Depois, o e-mail dele sobre o Vaticano, ele estaria interessado nos negócios do Banco do Vaticano. E é dito que ele sabia do segredo dos Vaticanos. Mano, é por isso que eu falo que ele é, ou melhor, ele era o personagem principal desse mundo. Ele sabia de tudo, ele fazia de tudo e estava envolvido em tudo. Pois é, nem sempre o protagonista é bonzinho, né? Às vezes ele pode ser mal. Quem pode ser mais influente do que ele? Quem pode ser um personagem mais principal desse mundo do que ele? O Hitler, talvez? Alexander, o Conquistador? Aquele comunista lá, esqueci o nome daquele cara ruim, aquele cara... Saddam Hussein? Todos esses se foram, mas ainda são muito influentes e transformaram o mundo. Tipo, eles mudaram o mundo. Mas você concorda com isso? Pra mim, ninguém teve tanta emoção quanto o Jeffrey Epstein. Olha que eu nem falei daquele rancho, eu só falei daquela ilha dele. Sim, ele tinha um rancho particular também. Sei lá o que ele fazia lá dentro. Eu acho que deveria ser pior, sinceramente. Enfim, um salve aí pra todo mundo que eu tô devendo no Instagram. Muito obrigado a todos vocês. Caso aí você também queira um salve, tudo que você tem que fazer é só me seguir no meu Instagram que eu tô deixando aí na tela. Mas foi isso, meus nobres. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E Matheus, o melhor Teuso, se despedindo.